Este é o Segurança Legal, episódio 115, gravado em 14 de dezembro de 2016, retrospectiva 2016. Neste episódio, falamos sobre algumas notícias do ano envolvendo segurança da informação e direito da tecnologia, com a ajuda de Fábio Solini. Segurança Legal, com Guilherme Goulart e Vinícius Serafim. Um oferecimento Brown Pipe Consultoria. Sejam todos muito bem-vindos, estamos de volta com o Segurança Legal, o seu podcast de segurança da informação e direito da tecnologia. Eu sou o Guilherme Goulart e aqui comigo está Vinícius Serafim. Tudo bem, Vinícius? Como vai? Olá, Guilherme, tudo bem? Esse último episódio de 2016. Olha só que legal. 114 episódios até o momento. É legal, o último episódio do ano a pessoa ouve já com um clima mais festivo, né? Uma coisa mais solta, assim, Espero que seja um momento bom para os nossos ouvintes. Sempre lembrando que para nós é fundamental a participação de todos por meio de perguntas, críticas e sugestões de temas. Para isso estamos à disposição dos ouvintes pelo Twitter, no @segurançalegal, pelo e-mail podcast@segurançalegal.com, pelo Facebook, facebook.com/segurançalegal e também pelo iTunes. Não podemos nos esquecer das nossas duas novas plataformas, o Instagram, Segurança Legal, e o YouTube, youtube.segurançalegal.com. Lembrando também que esse podcast é uma iniciativa da empresa Brown Pipe Consultoria. Você pode conhecer melhor os serviços e saber um pouco mais sobre a empresa em www.brownpipe.com.br. Nesse episódio temos dois contatos dos ouvintes. O primeiro é do Augusto Matos, que deixou um comentário lá no episódio 83, o efeito da pílula vermelha, que, diga-se de passagem, Vinícius, é o nosso episódio mais ouvido, né? Sim, o episódio mais ouvido, com mais downloads. O Augusto Matos diz o seguinte: só lamento ter descoberto tão tarde esse podcast. Vocês são demais. Abraços. Obrigado, Augusto, e nunca é tarde. Fica tranquilo. Claro que agora para conseguir ouvir todos os episódios vai precisar de um certo tempo, mas muito obrigado e fique conosco. E sinta-se à vontade para mandar as suas sugestões de temas, Augusto. Certo, obrigado, Augusto. A próxima mensagem vem do Anderson Matheus, que deixou uma mensagem também no episódio um pouco mais antigo, episódio 51, o mistério do TrueCrypt e o futuro da segurança. Bem, chegamos ao futuro da segurança, pelo menos do futuro do TrueCrypt, né, Vinícius? Chegamos lá. O TrueCrypt, ele foi... Aliás, é Anderson Matheus Malizevski. Anderson Matheus Malizevski. Isso aí. Ele comentou o seguinte: as informações da auditoria realizadas determinaram que o TrueCrypt não possui qualquer backdoor, porém foram encontradas falhas de segurança que não tornam mais essa ferramenta confiável. A saída pode ser utilizar versões antigas do TrueCrypt ou partir para outra ferramenta como o VeraCrypt. Parabéns pelo podcast, ótimas informações. Bom, o relatório de fato saiu já faz algum tempo, tá? Inclusive, nós vamos botar o link pro relatório nos show notes deste episódio. Né? E é um relatório de 21 páginas em que a equipe que fez a auditoria relata o que encontrou e os limites do seu trabalho. Tá? Então, é bom lembrar que, como qualquer software, quando você faz uma verificação, você não necessariamente vai olhar cada linha de código do software. Procurando por vulnerabilidades, tá? E a equipe que fez a auditoria do TrueCrypt não fez isso, ou seja, não foi olhar linha por linha de código. Inclusive, isso está bem claro lá no relatório, tá? Eles olharam as partes mais relevantes do código. Eles não olharam todo o código-fonte, tá? Eles encontraram, de fato, chegaram à conclusão que não existe nenhum backdoor, mas encontraram falhas que não são lá tão graves, mas são falhas, né? E dão inclusive indicativos de outras áreas que devem ser verificadas e que não foram verificadas nessa auditoria por auditorias, por uma continuidade do trabalho de auditoria e de verificação, tá? Eles recomendam que essa continuidade seja dada.
o TrueCrypt, usar versões antigas do TrueCrypt... Desculpa, por exemplo, a questão da memória, né? Eles não analisaram, por exemplo, posições de memória que eventualmente não foram deletadas da forma correta, né? Isso, a questão do wiping, né? Que se não foi feito da forma correta, não só na memória, mas nos próprios volumes, tá? Ah, tá. Então tem vários aspectos que eles colocam lá que eles não puderam verificar, tá? Então isso é muito importante se ter em mente. Usar uma versão antiga do TrueCrypt, na versão anterior, de forma alguma é recomendado, tá? Porque a cada nova versão se faziam correções de outros problemas que já não existem mais. Então, se você voltar a uma versão mais antiga do que essa que foi verificada, você provavelmente vai ter bugs bem graves que tinham sido corrigidos até esta versão, tá? Que é a 7.1A, que é a que foi feita, a que foi auditada. É a última funcional, né? Acho que, se não estou enganado, é a última funcional, 7.1A. Tá? Bom, eles comentam que alguns dos problemas que eles levantaram já tinham sido, no momento do relatório, corrigidos pela versão VeraCrypt, tá? Que é esse fork que foi feito do TrueCrypt. Mas, no entanto, eles ressaltam que eles não fizeram a avaliação, não fizeram a auditoria do VeraCrypt. Então, eu recomendo que você dê uma boa olhada no relatório. Não é um relatório assim tão grande, né? São 21 páginas. Para você ler e ter uma ideia de quais são os potenciais problemas, tá? Nada... Assim, eu não diria assim nada que seja assim... imediatamente grave, tá? Ou que colocaria alguém em risco, tá? Mas... eu recomendaria utilizar o VeraCrypt. Assim, poxa, mas tu verificou o VeraCrypt? Não, eu não verifiquei o VeraCrypt. Ele foi auditado? Não, ele não foi auditado, tá? Mas o VeraCrypt, ele está sendo ativamente mantido, tá? E isso é uma coisa que é extremamente importante para que falhas venham a ser corrigidas. A equipe que fez a auditoria do TrueCrypt não pode garantir, nem o fez, né? De que não existam outras vulnerabilidades, tá? O código-fonte, o VeraCrypt, o código-fonte dele é aberto, tá? Então está disponível para quem quiser verificar. Ou seja, nós estamos no status que nós estávamos quando tínhamos o TrueCrypt antes da auditoria e antes das denúncias, aquela confusão toda da NSA e tal, que acabou gerando essa saída estranha do pessoal dos desenvolvedores do TrueCrypt, né, do projeto. Então, a gente está na situação anterior. A gente tem um software open source, mantido, recebendo manutenção, recebendo novas versões, e com uma equipe, tá lá no site a equipe que mantém. Você pode, não tem fins lucrativos, você pode fazer doações lá para a equipe manter o projeto. Então, eu recomendaria, neste momento, usar o VeraCrypt. Não usar versões antigas do TrueCrypt, de jeito nenhum, tá? Se quiser continuar usando o TrueCrypt mesmo, sabendo das falhas que estão lá no relatório de auditoria, a versão seria 7.1A, tá? E cuidar com o hash da versão que você está baixando. Dá para ver se é o hash, se não é uma versão modificada ou coisa parecida. E fica atento, porque como não tem mais ninguém mantendo o TrueCrypt, novas falhas podem vir a surgir e não serão corrigidas. Podem vir a ser encontradas, né? E não serão corrigidas. Mas não é melhor que a gente use um software que foi auditado do que um software que não foi auditado? Você diz, é melhor usar o VeraCrypt. Tá, mas se o VeraCrypt não foi auditado e o TrueCrypt o foi... não seria melhor usar o TrueCrypt? É que se a gente considerar... vamos supor que aquilo que a equipe de auditoria levantou no TrueCrypt são os únicos problemas e não tem... é só aquilo ali, não tem mais nada, tá? Não existe nenhuma possibilidade de nenhum outro problema lá dentro do TrueCrypt, certo? Certo. Aí eu diria, bom, perfeito, usa o TrueCrypt. Só que eles não verificaram absolutamente todo o código. Eles dizem isso no relatório. Novos problemas podem vir a aparecer e não tem mais ninguém mantendo o TrueCrypt. Por outro lado, o VeraCrypt está tirando proveito da auditoria que fez do TrueCrypt. Inclusive foi citado no relatório, tá? E já teria feito as correções desses bugs encontrados lá no TrueCrypt. Embora não tenha sido auditado. Então, o VeraCrypt
ele não foi auditado, mas a priori ele tem correções que o TrueCrypt não tem. As correções dos problemas do TrueCrypt. E volto a repetir, nós estamos... usar o VeraCrypt hoje é estar de volta naquele momento em que o TrueCrypt ainda era mantido. Ele era mantido, o código-fonte dele estava disponibilizado, embora não fosse GPL ou coisa parecida, né? Inclusive, esse fork VeraCrypt foi feito meio na marra, porque a licença original do TrueCrypt a priori não permitiria isso. E eu prefiro usar um software que esteja sendo mantido, que esteja recebendo manutenção ativa, né? Do que usar um software congelado no tempo que não tem mais ninguém mantendo. Tá? Claro que a gente tem que considerar a hipótese também de que essa auditoria tenha sido super eficiente e, de fato, né, por uma questão de sorte, você não tenha nenhuma vulnerabilidade no software. Mas mesmo que ela tenha sido eficiente no trabalho que ela fez, ela teria sido eficiente apenas na parte do código que ela olhou, que são as partes mais relevantes de fato, mas ela não olhou todo o resto do código. Então pode ter coisas lá que, independente da eficiência, tá? Ou da eficácia da auditoria, tem várias partes do código lá que não foram auditadas. Então não é uma garantia de que a gente não tenha outros problemas que não tenham sido encontrados. Certo. Então eu diria isso, tá? Eu recomendaria a utilização do VeraCrypt e não do TrueCrypt ou uma versão anterior do TrueCrypt. Tá bom. Bem, então, Anderson, obrigado pela sua pergunta e sempre continue conosco. Obrigado pela pergunta, Anderson. Um abraço. Bem, então agora, Vinícius, vamos à nossa retrospectiva do ano de 2016, onde a gente vai tratar sobre os assuntos mais relevantes que ocorreram, algumas questões de decretos, enfim, incidentes, malware, ransomware e tudo isso com a ajuda do nosso grande amigo Fábio Assolini. Vamos à retrospectiva. Bem, como não poderia deixar de ser, o ano de 2016 foi intenso na área da segurança da informação e de incidentes. Claro, não tão intenso assim quanto outras áreas, né? Se nós tivéssemos um podcast de política, ia ser bem difícil de falar sobre os assuntos do ano. E para nos ajudar nessa tarefa, como vocês já tínhamos anunciado e como você sabe, está aqui conosco o nosso amigo Fábio Assolini para um grande resumo, para uma grande retrospectiva de 2016. Como é que vai, Fábio? Tudo bem? Olá, senhores, tudo bem? É um prazer estar aqui novamente. É verdade, 2016 foi um ano bastante ativo, muitos incidentes na área da segurança da informação, também na área do direito. Nós vamos discutir, nós vamos trazer, relembrar a memória dos nossos ouvintes nesse episódio. Temos bastante coisa aí pela frente. Eu sempre gostei de ver retrospectiva na televisão e é legal a gente estar podendo fazer uma retrospectiva aqui do nosso podcast, né, pessoal? Fábio, acho que o primeiro ponto aqui é a questão do malware. E o ano de 2016 poderíamos dizer que foi o ano do ransomware? Sim, sem dúvida. Vamos começar falando de malware. Nós podemos afirmar, sem nenhuma dúvida, que 2016 foi o ano do ransom. Foi o tipo de ataque mais comum. Você teve empresas de todos os portes afetadas por esse tipo de ameaça, né? Nós, inclusive, gravamos um episódio especial sobre esse tema, né? Os ouvintes que não ouviram ainda o episódio 110, nós destrinchamos, falamos sobre tudo sobre ransomware. E não há dúvida de que esse foi o ano do ransomware. Também foi o ano em que o crime cibernético ultrapassou o crime tradicional, né, pelas cifras roubadas, pelo menos no Reino Unido. E é bastante provável que seja o mesmo em outros países, mas eles de certa forma não anunciam ou não contabilizam dessa forma. Portanto, não dá pra gente afirmar, mas pelo menos no Reino Unido, o crime cibernético ele é maior do que o crime tradicional. Em 2015, foram 2,46 milhões de incidentes cibernéticos contra 2,11 milhões de crimes comuns. Portanto, aí 53% dos incidentes no Reino Unido em 2015, esse número foi anunciado em 2016, o cybercrime comanda, né? Os incidentes são bem maiores.
e acreditamos que essa será a tendência também em outros países. Até porque a questão do risco, né, do criminoso, ela diminui com o crime cibernético em geral, né, com o crime eletrônico em geral. Então, eu acho que a gente pode notar que é uma tendência que deve seguir, né, essa migração para o crime eletrônico, porque o risco é muito menor. Sem dúvida, o risco para o criminoso é bem menor. A internet, de certa forma, provê para ele anonimidade, e isso é de muito interesse do criminoso. E daí nascem os ataques de malware bancário, ataques de ransomware, ataques financeiros e tudo aí que a gente conhece, né? No Brasil não foi diferente também em relação ao crime eletrônico e também ao malware bancário, né, Soline? É verdade. Em 2016, o Brasil terminou aí como o segundo país mais atacado no mundo por malware bancário, né? Trojanos bancários. O Brasil é conhecido globalmente por esse tipo de ameaça. Terminamos aí em segundo lugar. Primeiro lugar a Rússia e terceiro lugar a Turquia. Lembrando que essas estatísticas são da empresa a qual eu trabalho, né? Outras empresas possuem estatísticas similares que também colocam aí o Brasil entre os países mais atacados por esse tipo de ameaça. Os ouvintes que quiserem saber mais sobre como o malware financeiro, o malware bancário atinge o Brasil, eu queria recomendar aí o episódio 94, onde nós mergulhamos aí e vimos detalhes sobre o cybercrime brasileiro. É verdade. Episódio 94, né? Exato. E a ATM? Ontem mesmo eu estava vendo, vi no Facebook mesmo uma policial mostrando assim na frente de um ATM que os criminosos colocaram toda uma frente, né? na frente, uma frente nova com tela, teclado. O velho truque, né? Isso não é tão novo. Não, isso é bem antigo. Mas a gente também tem coisas mais sofisticadas no campo do malware, né, Soline? Sim, é verdade. Quando o criminoso não tem uma dinamite para explodir caixa eletrônica, ou ele não tem uma frente falsa, que é essa que já ocorre há algum tempo, né? E que ocorre muito aqui no Brasil, e que quando os estrangeiros veem isso, eles se assustam, né? Nós já nos acostumamos. Quando eles não têm esses dois recursos, eles vão para a área mais tecnológica, onde eles desenvolvem malware. Malware de ATM existe já há muitos anos. Esse ano nós encontramos 8 novas famílias de malware específico para caixa eletrônico, sendo que dessas 8, 2 são brasileiras. O que mais chama a atenção é que essas 2 novas famílias de malware para ATM que nós encontramos esse ano, elas foram feitas do zero. Ou seja, elas foram idealizadas, codadas, né? Programadas aqui no Brasil a partir do zero. Lógico, usando informação privilegiada que foi coletada da rede dos bancos ou da rede desses caixas eletrônicos para fazer com que a praga fosse eficaz, e realmente foram, porque eu não posso falar todos os detalhes, infelizmente, sim. Mas houveram aí esse ano 2 novas famílias de malware de ATM de origem brasileira. A gente nota também uma tendência de que os criminosos passem a atacar, porque naturalmente se ataca a parte mais fraca, que é o usuário, né? É mais fácil, eu imagino, atacar o usuário, né? Porque ele tem menos meios de defesa, enfim, computadores desatualizados, aquela coisa toda que a gente já conhece. Mas a gente notou também uma tendência no sentido de ataque aos bancos, né? Olha, é verdade. Desde 2014, com o aparecimento do Carbanac, ficou demonstrado que o interesse do criminoso estaria mudando de área. O interesse do criminoso estaria sendo focado na fonte do dinheiro, que é o banco. Então, quando o criminoso faz um ataque contra um caixa eletrônico, criando um vírus de ATM, ou quando ele faz um ataque especificamente ao banco, ele quer exatamente isso. Ele quer ir na fonte do dinheiro, ele não quer se preocupar em atacar o usuário. E 2016 foi marcado fortemente por esses ataques. Eu quero citar como exemplo o ataque feito contra a rede SWIFT, onde mais de 100 milhões de dólares de transferências fraudulentas foram feitas aí entre bancos a nível global, né?
onde o criminoso ele consegue infectar a rede do banco, acessar essa rede remotamente, ele aprende a usar os softwares de transferência, que é um software complexo para você fazer uma transferência internacional de um banco para outro, ou de um banco para vários outros, né? Sim. E eles conseguiram isso usando técnicas de APT, entrando em vários bancos no mundo. Tivemos vários incidentes na Ásia, tivemos um incidente aqui pertinho no Equador, um banco do Equador também perdeu milhões de uma transferência que foi realizada aí para várias contas. E quem faz essa transferência é o criminoso, usando técnicas de ataque APT para infectar o banco. E uma vez estando dentro, ele consegue então fazer essa transferência fraudulenta. É algo muito interessante. O SWIFT é um órgão independente que conecta mais de 100 bancos a nível global, e eles anunciaram aí medidas de segurança para ajudar os bancos conveniados, porque os incidentes foram assustadores, cresceram muito, né? O Carbanak não foi o único. Esse ano também apareceram mais malware específico para banco com esse mesmo objetivo. Nós tivemos o Metal, tivemos o GCMan, e o Carbanak é o mais conhecido deles, que esse ano renasceu. A versão 2.0 ela apareceu nesse ano de 2016, e é muito vantajoso para o criminoso atacar o banco. Ele vai na fonte do dinheiro. Exatamente, é um ataque que é mais custoso, é mais complexo de ser feito, mas a recompensa dele pelo sucesso, né, no ataque é muito maior do que atacar o usuário pontualmente. O usuário é mais fácil de ser atacado, mas no momento que ele tem que atacar muitos usuários ao mesmo tempo para conseguir ter o mesmo ganho quando ele consegue comprometer um sistema do banco diretamente, né? Sem dúvida. E o Brasil foi vítima desses ataques também. Os ouvintes que ainda não ouviram o episódio 111, nós descrevemos lá um ataque feito contra uma instituição brasileira, um ataque muito bem feito, onde eles, eu posso afirmar que eles sequestraram totalmente a operação online do banco. Sim. E usaram o site do banco para distribuir malware bem feito. Realmente foi um ataque fora do comum. Os ouvintes que ainda não ouviram o episódio 111, eu os convido a ouvirem, porque lá nós descrevemos exatamente essa situação. Um ataque feito contra o banco para afetar o usuário, né? É o caminho inverso. Ao invés de atacar o usuário, que vai afetar a conta bancária dele no banco. E o que me chama a atenção é que, no caso do ataque à rede SWIFT, é um ataque, o Vinícius até disse, é mais complexo, eu diria. É muito complexo, né? Porque é uma coisa em nível de Mr. Robot, né? Exato. Porque envolve uma coordenação e você conhecer uma série de fatores que a gente mesmo desconhece, né? Como é que funciona tudo isso, ou sistemas que isso está envolvido. Eu imagino que, inclusive, envolva informações privilegiadas, né? De dentro dessas estruturas, né? Sim, é verdade. Mas olha, o criminoso ele tem a capacidade de aprender. Uma das características do Metal, do GCMan e do Carbanak é gravar a tela. E eles sabem que existe um programa específico para lidar com a base de dados SWIFT. Ele grava o funcionário usando a tela e esse vídeo depois é assistido pelo criminoso para que ele aprenda, né? E esse tipo de malware ele é tão avançado que ele faz isso, mas ele também tem a capacidade de alterar entradas em bancos de dados. Qual banco de dados? Usado pela rede SWIFT, né? Então, o malware ele já é programado para isso, usando informação privilegiada, usando um acesso privilegiado feito aí à rede do banco, né? Houveram vários incidentes. Houve também um incidente contra o Tesco, que é um banco na Inglaterra, esse ano nos mesmos moldes, né? De repente o dinheiro sumiu da conta de vários correntistas e o banco aí se viu obrigado a devolver o dinheiro. Olha só. E o ransomware? Pois é, um ano muito ativo na área de ransomware. Esse ano nós contabilizamos 62 novas famílias, diversas delas são brasileiras, né? Eu acho que 2016 foi o ano em que os cybercriminosos brasileiros viram uma oportunidade de negócio na área de ransomware. Eles produziram aí várias famílias locais desse tipo de ameaça. Foi o ano também em que eles expandiram para novas plataformas, né? Hoje nós temos ransomware para Linux, para macOS, para Smart TVs. Inclusive a Trend Micro anunciou no começo do ano que eles encontraram uma versão de ransomware para sistemas Android
que é compatível com Smart TVs e também, lógico, para smartphones. Para os senhores terem uma ideia, entre o primeiro trimestre e o terceiro trimestre deste ano, foi um crescimento de 11 vezes em número de novas famílias de ransomware que foram encontradas. Nossa. Cada semana a gente encontra 2, 3 novas famílias, ataques novos, e tem de tudo. Inclusive, eu comentei no programa passado, no resumo de notícias, um ransomware que, se você infectar 2 pessoas extras, né, e essas 2 pessoas pagarem o resgate, o seu resgate será gratuito. Essa é uma coisa muito interessante. E isso é legal, isso é pirâmide, não é? Eles não podem fazer isso. Pois é. É um sistema muito interessante. O criminoso, na tela de resgate, ele oferece um link exclusivo, um link único, né, onde a vítima pode usar esse link para enviar para os seus amigos, né, entre aspas. e se essas 2 pessoas forem infectadas e pagar o resgate, a vítima inicial não precisa pagar. Ele vai ter o resgate dos seus arquivos de forma gratuita. Isso apareceu aí há 2 semanas, né? E aí é algo assim impressionante até onde vai a criatividade dos desenvolvedores de ransomware. Sem dúvida. E mexe com o aspecto psicológico do usuário, né? Porque eu não diria que o usuário que faz isso vai ser só aquele usuário que é mau, né? Aquele usuário que se dispõe a continuar uma cadeia desse crime. Pode ser também uma pessoa que está desesperada, né? Enfim, lida com aspectos psicológicos e é muito criativo, claro, pro lado do mal, né? Mas é uma criatividade impressionante. Eu fiquei impressionado com essa notícia aqui. Inclusive os ouvintes que nos passaram, né, Solim? Exato, vários ouvintes mostraram para nós essa notícia, que é bem interessante. Em nossas estatísticas, os países mais atacados por ransomware foram Japão, Croácia e Itália. Claro, tivemos muitos casos de prefeituras, empresas particulares afetadas por ransomware no Brasil, tanto o ransomware vindo de fora quanto o ransomware brasileiro, né? Entre os que vêm de fora, as 3 famílias que nós podemos destacar foram o CityBlocker, o Loki e o Tesla Crypt. Esses 3 foram os mais comuns no ano de 2016. O Tesla Crypt foi interessante porque o criminoso por trás do ataque, ele simplesmente jogou a toalha. Ele desistiu do projeto, ele publicou uma chave mestra, né, que poderia aí decifrar todos os arquivos. Isso acontece quando o criminoso quer encerrar um projeto e começar outro projeto novo, né? Essas foram aí as 3 famílias mais comuns de ransomware esse ano, e nós fizemos um programa especial sobre o tema. Foi o episódio 110, né? Os ouvintes que não ouviram, eu recomendo que ouçam. O bonzinho esse criminoso do Tesla Crypt, né? Teve uma crise de consciência, será? Eu acredito que não. Eu acredito que não. Ele simplesmente encerrou o projeto para começar um novo do zero, geralmente melhorado. Esse é o problema. O que a gente nota e o que eu acho bem interessante também no ransomware é que ele tem um retorno, aparentemente, né? E até pelos dados que se consegue verificar, pelas carteiras de Bitcoin, é que se tem um bom retorno, né? Então, aquela questão do risco, ela diminui mais ainda no ransomware, porque fica difícil de chegar até esse criminoso e de recuperar os eventuais valores por causa do Bitcoin, né? Exatamente. É uma moeda virtual sem lastro, não dá para você fazer o follow the money, né, como a polícia costuma fazer nas suas investigações, e isso leva aí a grande maioria dos pagamentos de resgate de ransomware, todos eles exigem Bitcoin, que hoje está cotado em mais de R$2.000, né? Se o criminoso pede simplesmente um Bitcoin de resgate, já vai ser aí R$2.000 que a vítima tem que pagar, né? Os ransomwares que apareceram no Brasil foram iguais, todos solicitando pagamentos em Bitcoin, mas a boa notícia é que, por enquanto, todos os ransomware encontrados no Brasil de origem brasileira, eles podem ser decifrados. Claro que o criminoso aprende com o erro, vai chegar um momento em que isso não será mais possível, né? Não será mais possível recuperar os arquivos cifrados, e nós encontramos vários ransomware brasileiros que para atacar servidores, eles se valem de ataques contra RDP, né? Conexões remotas realizadas em servidores.
e aí ele consegue então entrar no servidor e cifrar tudo. Esse tipo de ataque foi muito comum esse ano no Brasil. Você tem também uma indicação de um documento, né, que a gente vai deixar no show notes ali, Assolini. Sim, eu vou deixar uma leitura recomendada lá para os nossos ouvintes. Ransomware foi considerado o malware do ano, né? Por isso eu vou deixar lá uma análise bem interessante que foi feita pelo nosso pessoal, como a história do ano, né? Onde é detalhado tudo o que ocorreu sobre ransomware esse ano. O link nós vamos deixar lá no show notes. E os APTs? A gente viu também uma evolução nessa área durante esse ano? Sim, muitos incidentes de APT esse ano. Dá para destacar alguns deles, né? Esse ano a Kaspersky publicou sobre uma campanha de APT de origem brasileira chamada Poseidon. O interessante é que o grupo por trás do ataque, eles fazem chantagem contra as vítimas, né? Vítimas em vários países, médias e grandes empresas, alguns órgãos de governo. Nós também encontramos esse ano ataques de sabotagem, onde plantas industriais foram atacadas e comprometidas. Nós tivemos um caso na Alemanha, que infelizmente os detalhes públicos são muito poucos, né? Isso foi em novembro passado. Nós tivemos também ataques de sabotagem contra empresas petrolíferas na Arábia Saudita, agora em novembro passado. Esse é um malware bastante conhecido, é o Shamoon. E nós também tivemos detalhes que se tornaram conhecidos contra aquele ataque ocorrido na Ucrânia o ano passado, que foi o Black Energy, onde uma região, uma boa parte aí do país ficou sem energia elétrica, e o culpado pelo ataque foi um malware, né, chamado de Black Energy. E em 2016 nós descobrimos como esse malware atuou, ou como ele chegou até as centrais responsáveis pela distribuição de energia elétrica, um ataque que usou spear phishing e um arquivo malicioso com macros maliciosos, um arquivo do Office. O que demonstra ser um ataque simples, mas que mesmo nessa simplicidade ele foi efetivo. E sempre as macros, né? Exatamente. Até quando? Até quando, porque isso existe há muitos anos, né? Sim. É hoje uma das formas mais usadas para instalar ransomware nas empresas. Um documento malicioso com macro, que o usuário executa a macro e com isso ele acaba instalando o ransomware dentro da rede da empresa. Mas o destaque do ano foi o Sauron, né? Sim, o Sauron foi, de todos os ataques APTs aí conhecidos nesse ano, ele foi, sem dúvida, o mais complexo, o mais completo, vamos dizer assim, porque ele traz aí características que nós acreditamos delineiam o futuro com relação a ataques de APT, né? Ataques direcionados. Ele usa zero days, né? Ele usa 2 zero days, ele usa vetores ainda desconhecidos, e quando a gente fala de vetor, é bom a gente lembrar que vários ataques direcionados exploraram novas formas de ataque. Eu quero citar 2 como exemplo. O Stuxnet explorava uma vulnerabilidade em arquivos LNK, um vetor novo e desconhecido na época, né? E também o Equation, ele explorava aí, não seria bem vulnerabilidade, mas para se tornar persistente no sistema, ele alterava o firmware de discos rígidos, né, de HDs. Então o Sauron ele tem vetores aí desconhecidos, ele comprometeu vários governos por muitos anos, né? Roubou informação durante muito tempo de forma silenciosa. Outra característica interessante do Sauron é que ele pode roubar dados de redes air-gapped, ou seja, redes desconectadas da internet. Ele tinha essa capacidade de roubar esses dados através de dispositivos USB, exfiltração de dados via DNS, ou seja, essa é uma técnica, ao meu ver, assim, é o que diferencia um APT mais ou menos de um APT realmente profissional, né? Para exfiltrar os dados da rede da vítima, ele tem que usar isso de alguma forma, né? Os APTs menos profissionais, eles usam até FTP. Agora, os mais profissionais, eles usam exfiltração via DNS, né? Então ele pega a informação roubada lá, divide em vários pedacinhos, né? Bota isso como uma requisição DNS e exfiltra esses dados pelo DNS, né? Isso é impressionante, né? O Sauron, ele é modular, e outra característica muito interessante dele é que ele é fileless, ou seja, toda a infecção se instala na memória. Ele não grava
nada no disco. É muito interessante você ter falado do DNS. Até esses dias eu falava com o Vinícius, e ele comentava, né, Vinícius, porque o DNS ele é muito dinâmico no sentido, mas ele é muito flexível, né? Você consegue fazer várias coisas com o DNS. Ele é um verdadeiro banco de dados, né? E saber que estão usando o DNS, na verdade, o protocolo aí para fazer isso é bem interessante também, né? Sim, sem dúvida. Inclusive a gente tem ferramentas já há algum tempo para fazer, criar túneis, né? Nossa, já fazem alguns anos que eu já usei isso. Tu cria túneis para conexões TCP, por exemplo, em cima de requisições DNS. Então, de repente, você está numa rede que bloqueia absolutamente tudo, mas deixa você fazer solicitações DNS diretamente para qualquer servidor na internet. E aí você consegue fazer um túnel. Até mesmo quando você não pode falar diretamente com o DNS e tem o DNS dentro da rede, e que normalmente tem que ter, né? Você consegue fazer o túnel também utilizando esse DNS da rede que tu estás como um trampolim. Ele repassa as requisições para o servidor do atacante. Então aí tu faz túneis e tu passa a conexão que bem entender por ele. Então, exato. A gente tem várias técnicas desse tipo. Sim. Você diria, Soline, que um grupo que desenvolve um APT desse, né, uma solução criminosa dessa, seria a elite do cybercrime? Eu diria que é a elite das agências de inteligência que fazem ataques direcionados. Né? É verdade. Porque são dois atores diferentes. Temos o cybercriminoso do dia a dia, que também distribui ataques avançados, mas o objetivo geralmente é financeiro. Mas no APT, no ataque direcionado, os objetivos são diferentes e são dois. Primeiro, espionagem. Segundo, sabotagem, né? Ataque de sabotagem. Porque uma vez estando na sua rede, ele pode sabotar, pode formatar servidores, pode remover dados, enfim. E o Sauron, ele se destacou por isso. A infecção é totalmente na memória, né? Ele não deixa nada gravado no disco. Isso para dificultar a ação de produtos de segurança ou uma investigação que vai verificar o que está, uma investigação forense, né, do que foi gravado em disco, né? Então, o Sauron ele inovou nessa área, e nós acreditamos que isso vai delimitar ou isso será um marco para que novas campanhas de espionagem futuras usem os mesmos recursos. Você tem também alguns outros dados estatísticos aí de 2016 que são interessantes, né? Sim, vamos dar alguns números do ano, né? Vamos falar de mobilidade, de smartphones. O Android continua a plataforma mais atacada, 98% dos códigos maliciosos para smartphones no ano de 2016 afetaram a plataforma Android. E uma coisa interessante é que os ataques online de sites hackeados, sites com exploit kits, desse montante de sites infectados, 36% estavam preparados para atacar o Android. E isso subiu porque o ano passado esse número estava em 8%. Então, de um ano para outro, ele subiu de 8% para 36%. Ou seja, se você está navegando na internet usando o seu Android, se você cair num site infectado, esse site vai ter scripts preparados para atacar para atacar a sua navegação a partir do dispositivo Android, vai fazer um redirecionamento ou vai te oferecer um aplicativo malicioso, né? Esse ano nós tivemos um aumento considerável de ransomware para celular. Só que aí o ransomware para celular ele é um pouco diferente. Ao invés de cifrar os arquivos, ele atua mais como um locker, né? Como um bloqueador. Ele impede você de usar o smartphone. Ele bota uma tela lá que você não consegue remover, e enquanto os arquivos estão lá intactos, né? E a tela só some depois que você paga o resgate. E ainda na área móvel nós tivemos um aumento aí de trojanos bancários móveis, né? Com o código-fonte do Speng sendo publicado, que foi um trojan bancário para celular que teve seu código-fonte publicado, e isso ajudou, claro, os criminosos a desenvolver mais malware para celular. Esse assunto de segurança em dispositivos móveis ele é bem interessante e mostra também um problema fundamental do Android, né? Que é um ambiente meio promíscuo, né? Um ambiente meio com poucas atualizações e parece que é propício para ser atacado, né?
Sim, eu vejo dois culpados aí nesse cenário. O primeiro é o Google, que no momento ele não faz uma verificação como deveria ser feito dos aplicativos que chegam até a loja oficial. Em 2016 nós ainda encontramos aplicativos maliciosos hospedados na loja oficial, né? Melhorou muito, mas o Google ainda tem esse problema. A Apple também é atacada nessa área, mas o número de aplicativos maliciosos lá é bem menor, ou que se encontra, né? E o segundo culpado aí nesse cenário são os fabricantes que não distribuem as atualizações de segurança, né, para a plataforma. Isso cria aí milhões de usuários com smartphones desatualizados nas suas mãos, com software vulnerável e, claro, será alvo de ataques. Isso é absurdo. E antes da gente passar para o próximo tema, ainda no âmbito do malware, o que você recolheu mais aí para nós de interessante, Solino? Sim, mais números, né? URLs maliciosas, que nós encontramos esse ano, 262 milhões, esse número geralmente é grande, né? E do total de ataques online, nós sabemos que hoje o vetor de ataque mais comum para infectar qualquer dispositivo é a internet, né? Comparado aí com outros vetores, como pendrives maliciosos, né, pendrives infectados, enfim, nós identificamos aí 758 milhões de ataques online feitos pela internet. O país número 1, lógico, é os Estados Unidos, ele responde por 29% desse número, porque, é lógico, muitas empresas de internet estão hospedadas lá, você tem muitas empresas de hosting nos Estados Unidos, e isso faz com que eles apareçam aí em primeiro, né? Tivemos também em 2016 outras histórias bastante relevantes que eu acho que vale a pena nós comentarmos, senhores. Tivemos o XDeek, que foi um mercado underground de venda de servidores RDP no mundo, né? O criminoso vai e invade um servidor explorando falhas do RDP, bota um backdoor lá dentro, e esse servidor aí disponível para o criminoso, ele era negociado nesse mercado underground. O Brasil foi o país mais afetado, com o maior número de servidores vulneráveis disponível nesse serviço. Essa história foi bem interessante. Outra história que temos que destacar em 2016 foi a botnet Mirai. Eu comentei sobre ela em vários programas passados aí, no resumo de notícias, né? É a botnet da internet das coisas, onde você tem câmeras de segurança, DVRs, modems, roteadores sendo usados em ataques de negação de serviço, e 2016 registrou o maior ataque de DDoS da história. Foram mais de 1 terabyte por segundo, um ataque ocorrido em outubro, né, usando exatamente esses dispositivos da botnet Mirai, né? Nós falamos sobre IoT e o alcance do IoT no episódio 93, então eu queria deixar essa recomendação aí para os nossos ouvintes. E claro, aqui falando de Brasil, outra história relevante foram os Jogos Olímpicos, né, que ocorreram no Rio. A equipe de segurança trabalhou bastante. Eles registraram, em média, 13 incidentes por hora, alguns ataques de DDoS também, mas comparado com a Copa do Mundo, o volume foi bem menor. Um dos diretores de segurança dos Jogos Olímpicos, ele deu uma entrevista recentemente onde ele detalha esses incidentes, né, ocorridos durante os Jogos Olímpicos. Há algumas histórias relevantes que também ocorreram esse ano. Eu acho que uma das grandes novidades, claro, tudo isso que você colocou até agora é importante, mas uma das grandes novidades desse ano foi o uso de câmeras e outros dispositivos para ataques de DDoS, né? Sim. E eu acho que é algo que deve... Claro, a gente tem algumas previsões ali também para 2017, mas não tem como não dizer que é algo que deve se intensificar, né? Exatamente. Seguramente isso vai acontecer mais em 2017. E a privacidade também foi bastante atacada no que diz respeito ao vazamento de dados pessoais, né? Como sempre, todo ano a gente continua vendo empresas que não cuidam adequadamente desses ativos que são tão importantes e dão vazão a incidentes que não prejudicam somente elas, né? Também prejudicam as empresas, mas prejudicam principalmente as pessoas que tiveram os seus dados vazados, né? 2016 também foi um ano de vazamentos. Sim, muitos vazamentos monstruosos, com milhões de dados vazados, né? Eu tenho aqui compilado uma lista dos maiores incidentes do ano, né?
feita pelo Data Breach Index, que é um site bem legal, ele documenta esse tipo de incidente, né? Segundo a base de dados deles, foram 1.429 incidentes que se tornaram públicos. Esse número é bem maior porque nós temos países, por exemplo, onde incidentes de vazamentos de dados não se tornam públicos. Um deles é o Brasil, né? Brasil. Sim. As empresas não têm nenhuma obrigação de vir a público e falar, olha, os dados dos meus clientes foram roubados. Eles ficam quietinhos, né? Não existe lei que os obriga. Sim. E aí os maiores incidentes do ano, primeiro em número de dados vazados, foi o Adult Friend Finder, né? Um site de relacionamentos. Foram 412 milhões de dados vazados dos seus usuários. O segundo incidente em número de dados foi o do Yahoo, mas o incidente do Yahoo é interessante porque ele ocorreu em 2014, mas ele se tornou público só esse ano. Foram 200 milhões de dados vazados. O terceiro foi o LinkedIn. Então vejam, serviços com milhões de usuários, né? Claro. O do LinkedIn foi igual ao do Yahoo. O incidente ocorreu em 2012, mas se tornou público esse ano. Foram 117 milhões de usuários afetados. Temos aqui em quarto lugar o órgão eleitoral do governo das Filipinas, 55 milhões. Em quinto lugar, um serviço web chamado Weekly, né? São 43 milhões de dados de usuários comprometidos. E para fechar a lista aqui temos o Mossack Fonseca, que é um escritório de advocacia do Panamá, que inclusive virou artigo, saiu na imprensa toda, sim, né? Foram 11 milhões de dados de clientes vazados. E lá foi bombástico porque envolveu uma questão política também, de políticos que estariam, né, utilizando os serviços desse escritório para esquentar dinheiro e para desviar, né? Exatamente, empresas offshore e tudo. Isso foi bem bom. A gente não pode esquecer também do que aconteceu na eleição americana, né, Soline, com o vazamento dos e-mails do Partido Democrata, todo aquele imbróglio envolvendo Hillary e Trump, né? É verdade, há um viés político nessa história, nesse vazamento, né? Que alguns analistas de segurança acreditam que a origem sejam hackers patrocinados pelo governo russo, né? Enfim, quando a gente entra em política existem várias possibilidades, né? Mas aí falando de governo americano, outro incidente interessante foi a NSA novamente sofreu aí com vazamentos de dados. Esse ano apareceu o Shadow Brokers, que foi um grupo aí que botou num pacote, né, vários exploits, várias ferramentas de ataques usadas pela NSA. Desse pacote surgiram vários Zero Days, né, que era usada pela agência de inteligência americana. E claro, isso aí causou mais um impacto aí à agência americana, né, que já sofreu aí com os dados expostos pelo Edward Snowden, né? E eu acho que outro fator também importante que ameaçou e muito a privacidade dos usuários esse ano, nós até gravamos um programa sobre isso, foi o fiasco do Windows 10. É verdade. Nós gravamos o episódio 103, onde os senhores brilhantemente demonstraram aí os problemas de privacidade existentes no Windows 10. Acho que esse é um destaque negativo do ano também. Infelizmente, né? Não, mas a telemetria é uma coisa útil. Tá bom. Você usa, então. Quando o usuário tem a possibilidade de escolher aí participar pode ser, né? da telemetria, sim. Agora, quando ela é obrigada, né, você tem que aceitar e ponto final. E ponto final, exatamente. Isso é um sério problema. Principalmente quando não só questões de uso mais genéricas são enviadas para quem quer fazer a telemetria, mas inclusive aquilo que você digita, por exemplo. Exato. Isso não é muito legal. Bem, um assunto também que foi notícia nesse ano, que envolveu uma série de problemas e uma série de discussões, foram as situações envolvendo as leis e alguns incidentes que tocaram fortemente no sistema jurídico brasileiro, né? O podcast também tem esse viés um pouco mais jurídico. E eu acho que uma das grandes questões que vem se discutindo esse ano, e é uma questão que vai ser discutida ainda em 2017, é a questão do WhatsApp no Brasil. Não só apenas em relação ao bloqueio do WhatsApp no Brasil, mas também uma forma bastante peculiar de como as nossas autoridades têm visto a criptografia. E me parece que essa é a grande discussão do Brasil, não só no Brasil, mas no mundo inteiro,
uma perseguição da criptografia que a gente tem visto, porque a questão envolvendo os bloqueios do WhatsApp envolveu, né, a impossibilidade de fazer interceptações telemáticas nesses aplicativos, né? Ou seja, a polícia, o Ministério Público e o Judiciário, de uma forma geral, queriam ter acesso às conversas de investigações que estavam sendo realizadas. O Facebook, né, o WhatsApp, né, mas o Facebook é dono do WhatsApp, alegou que não poderia fazer, e aí houve bloqueio, né, dessa ferramenta. O Assolini até encontrou, eu até não conhecia, Assolini, o site bloqueios.info, que é do... Bloqueios.info, exato. Do Internet Lab, que fez uma linha do tempo muito interessante sobre essa questão dos bloqueios, que a gente vai deixar lá no show notes. Mas me parece que 2016 também, Vinícius, foi um ano que os estados parece que continuam sem entender que é praticamente impossível controlar a criptografia, né? E aqueles que... eu achei que tu fosse dizer pra gente possível violar a criptografia. Também. Também. Aqui no Brasil aconteceu as mesmas... Está acontecendo, na verdade, a mesma discussão que já aconteceu nos Estados Unidos há décadas atrás e se repete agora, recentemente, depois do caso Snowden, né? Sim. Que é com relação à utilização de criptografia forte pelo cidadão comum, né? Pelas pessoas. Por que isso é um problema? Porque isso impede que o Estado, né, que as forças de investigação consigam acesso às informações que estão protegidas pela criptografia. E tem um detalhe, é importante ressaltar que isso sempre existiu, né? Não foi algo que foi... A criptografia não foi inventado... Ela não foi inventada agora. Sempre não, né? Sim, sempre não, mas já há muitas décadas. Tá bom. Há muitas décadas a gente tem criptografia forte. Em 96, 95, 96, a gente já podia usar o PGP. Exato. Criptografia bem forte e que até hoje ninguém conseguiu quebrar ainda, ninguém conseguiu comprometer aqueles algoritmos, o RSA no caso que a gente utiliza. Claro, isso aumentou um pouco o tamanho das chaves, mas naquela época a gente já usava chaves de 1024 bits para cima, então já era seguro. E se tornou um problema, a criptografia se tornou um problema para o Estado e para as forças policiais quando ela passou a ser incorporada no dia a dia das pessoas. Coisa que, por exemplo, a gente tem criptografia na telefonia celular, né? No Sim. GSM. Porém, os algoritmos eles são tão fracos que é possível você quebrar. É crime você fazer isso, né? Mas os algoritmos não protegem alguém contra escuta telefônica, vamos dizer assim, com relação aos dados capturados. Sim. E sem contar as outras formas de interceptação, né, que envolvem o Stingray, né, que o pessoal já está usando por aqui no Brasil. Você acha, Vinícius, que os estados continuam vendo a criptografia como um vilão? Agora, aí que tá. Com a popularização, eu acho que eles não estão vendo tanto a criptografia como vilã. Mas estão vendo as empresas que estão utilizando ela ou disponibilizando ela como vilãs. Foi o que aconteceu com o Phil Zimmermann, quando ele criou o PGP. Até ele criar o PGP, assim, claro, você tinha acesso aos algoritmos criptográficos fortes, mas não de uma maneira utilizável assim, pela maior parte dos usuários. E o PGP trouxe isso. E por isso que ele foi considerado um grande problema. O Phil Zimmermann foi processado, inclusive, né, pelo governo americano, tem uma série de coisas. E o que a gente está vendo hoje, né, o que está acontecendo nesses últimos anos, é empresas como o Facebook, dona do WhatsApp, por mais que ela diga que não, né? Sim. Dona do WhatsApp, e outros tantos aplicativos de chat, de comunicação de modo geral, oferecendo criptografia forte para os usuários de uma maneira fácil, que alguma maneira assim por default, o que para a segurança é muito bom, né? Mas isso está gerando esses problemas com relação à investigação e o que a gente viu em 2016 aí é essa briga, né, entre as forças de investigação, tanto no Brasil quanto fora, exigindo que sejam abertas comunicações que não podem ser abertas pela maneira como elas foram protegidas. E aí está se discutindo se as empresas podem proteger dessa maneira. Então essa discussão foi bem forte esse ano e acho que está longe de acabar. Pois é. Esse ano o WhatsApp foi bloqueado 2 vezes do Brasil, não?
Sim, duas vezes. E fora outras tentativas em que ele não foi bloqueado, né? Exatamente. E o que mostra um pouco esse viés... claro, não é um assunto fácil de se tratar, né? A gente tende a acreditar, e eu tenho defendido de que sim, as empresas têm o direito de, se quiserem, oferecerem produtos com criptografia forte. Não me parece que o Estado possa impedir isso, e não me parece também que haja essa obrigação de não utilizar criptografia inquebrável, né? Eu não acho que estamos, a não ser que a gente tivesse uma lei que proibisse o uso da criptografia forte, o que seria absolutamente ineficaz, porque criptografia é matemática, né? Você pega um programador, pega os algoritmos que são públicos e implementa a criptografia, né? Mas o que mostra um pouco esse viés bem autoritário da nossa justiça, né? Não, parece que não se entende adequadamente como a coisa funciona, e aí se parte para a medida mais extrema, que são bloqueios de aplicativos que se demonstraram absolutamente desproporcionais, né? Ou seja, quantos milhões de pessoas usam esses aplicativos e que ficaram sem poder utilizá-los, né? É um pouco também o que aconteceu com o FBI e a Apple. Nós gravamos sobre isso nos episódios 96, FBI versus Apple, e 97, a criptografia atrás das grades, onde se debateu um pouco esse mesmo problema lá nos Estados Unidos. Claro, não chegou a tomar medidas tão extremas assim, né? O Trump chegou a dizer, a gente falou lá no episódio do Trump, que deveria fazer um boicote à Apple para que eles abrissem os iPhones, né? Sim. Mas esse tem sido um debate mundial, né, me parece. A busca desse equilíbrio vai dar dor de cabeça ainda. Vinícius, a gente teve também uma coisa sui generis aqui nesse ano, que foi a CPI dos cybercrimes. Gravamos também sobre a CPI dos cybercrimes no episódio 99, e o que a gente viu, de maneira geral, foi um pouco de incompreensão dos nossos congressistas sobre o problema do cybercrime, né? Parece que, mais uma vez, o que a gente viu foram tentativas e medidas bem autoritárias, né, e bem violadoras de direitos aí durante o ano, né, Vinícius? São coisas que são, neste momento, eu acredito que são resultado da falta de conhecimento, né, de como as coisas funcionam, como a segurança funciona, como é que funcionam os algoritmos de criptografia. A gente viu diversas proposições na CPI do cybercrime, que é necessária, né? Ou seja, é uma discussão que tem que ser feita, ela é necessária. A gente viu propostas muito estranhas na CPI dos cybercrimes, né? Como a proposta de uma agência reguladora de software, por exemplo. Então, bem naquela linha que a gente vinha conversando, uma agência cujo objetivo seria controlar aplicativos para evitar, por exemplo, que alguém venha com um WhatsApp aí novo que cifre tudo e ninguém possa abrir. Então, essa foi uma sugestão, na verdade, de uma das pessoas que participou lá da CPI dos cybercrimes. Uma outra coisa bem interessante que a gente viu também sendo dita, por exemplo, na CPI do cybercrime, é que, abre aspas, tá? Não vou citar o nome da pessoa que falou, porque o que importa aqui é a ideia. O anonimato é uma coisa que a internet não pode ter, e é inadmissível nos tempos de hoje, né? E aí foi essamaq que falou com relação à agência reguladora de software, né? Então, para controlar a Secret, por exemplo, né? Para controlar, inclusive, o Uber, ele citou. Então, e para vocês terem uma ideia, ele fala na frase seguinte dele o seguinte, quando ele fala da agência reguladora de software, né? Abre aspas, pode ser que exista. Se não existe, eu nunca ouvi falar. Então, é uma pessoa desinformada, entendeu? Uma pessoa que acha que pode ser que exista, e nem sabe se existe uma agência dessas, né? Ou qual seria o papel de uma agência dessas, mas ele tá falando sobre isso. Ele quer que, né? Mas ele nem sabe se existe ou não. Nunca se informou a esse respeito. A gente viu criptografia sendo explicada com um vídeo do Olhar Digital, né? Lá pros congressistas, ou seja, em vez de não, nada contra o Olhar Digital. Não. Mas eu digo, deveria ter lá uma pessoa ao vivo e a cores, né, que especializada com formação no assunto, por exemplo, o nosso amigo Diego Aranha. Exato. Que sentasse lá e explicasse a criptografia para aquelas pessoas, né, para os congressistas. E não um vídeo que é voltado pro, né, pro público. Pro público em geral, né? Uma versão aguinha com açúcar de como a coisa funciona, sem trazer os reais problemas para aquela discussão.
Claro. Né? A gente tem a questão da crítica que foi feita ao Bitcoin também, né, por ser, entre aspas, irrastreável. Rastreável mais ou menos, pode ser um pouco anônimo, nem anônimo direito o Bitcoin né? Uhum. Mas rastreável a gente consegue saber de qual carteira foi para qual carteira e esse tipo de coisa. Essa informação é pública, inclusive. Sim. Mas eles criticaram o Bitcoin pelo fato de não ser possível identificar quem está recebendo o Bitcoin, né? E aí isso aqui me remete àquela questão do Mr. Robot que a gente comentou, né, Guilherme? Uhum. Daquela empresa, da Evil Corp, que inventa uma moeda alternativa ao Bitcoin, que inventa uma moeda alternativa ao Bitcoin, uma moeda eletrônica, e essa empresa oferece ao governo o seguinte: não, torna a minha moeda uma moeda oficial, né? Uhum. E eu te dou todas as informações de todas as transações de tudo que vai acontecer, tudo que está acontecendo. Então, isso aqui me cheira um pouco que nós vamos acabar surgindo alguma proposta desse tipo. O Mr. Robot vai acabar vindo para a realidade, tá? A gente viu também na CPI do Cybercrime demonstrando a falta de preparo de algumas pessoas que lá estiveram, né? O caso do CSI Cyber sendo utilizado como referência, tá? Nossa. E ele citou o CSI Cyber porque diz que é confiável, porque ele se baseia em casos reais. Pelo amor de Deus, né? Se utilizar evidência de uma série... Sim, para legislar, né? Para legislar é complicado, né? Então, ele coloca que nada aconteceu parecido no Brasil, mas é possível, e cita o CSA. Então, de novo, uma demonstração de falta de conhecimento, de preparo para lidar com um problema que a gente tem tão grave, tá? Por outro lado, e a última frase que eu chamo... As últimas duas, na verdade, não a última frase, as últimas duas coisas que chamam a atenção aqui. Uma pessoa se pronunciou nessa mesma CPI dizendo que era contra a criptografia sem key scroll, ou seja, sem alguém poder ter as chaves para abrir a criptografia. Então, ok, eu permito que você proteja as suas informações, mas uma cópia da chave tem que ficar com o governo ou uma agência reguladora lá seu de criptografia. Tá? Então, essa foi uma sugestão que a gente também viu, não é nova. A gente também viu isso no Cybercrime, na CPI do Cybercrime. E, por último, né, uma pessoa comenta também na mesma CPI com relação à criptografia e à biometria nos dispositivos, né, basicamente nos celulares. A pessoa diz o seguinte, abre aspas, para o lado do usuário é muito bom, para o da perícia traz mais dificuldades, fecha aspas. Então, colocando um claro descontentamento com relação a essa questão da proteção dos usuários, né? Sim. E, claro, o problema que existe, que dificulta a perícia quando há uma coisa cifrada, dificulta, sem dúvida nenhuma. A questão é nós acharmos esse ponto de equilíbrio entre uma coisa e outra. Perfeito. O que essa CPI demonstra também é que a gente já sentiu o tom de como os nossos legisladores vão legislar sobre esses assuntos, né? Porque a CPI é feita pelos deputados, né, que legislam. Uhum. Tivemos uma série de decretos esse ano, né, uma série não, mas algumas coisas bem importantes aqui. A gente falou sobre essa questão de decretos em 2 episódios, no episódio 102, decretos e regulamentação da tecnologia, e no episódio 109, compartilhamento de dados no governo federal. E também falamos no episódio 95, que foi o decreto regulamentador do Marco Civil, que foi essa grande novidade, uma das grandes novidades desse ano. No episódio 102, foram alguns decretos que foram lançados aí logo com a saída da presidente anterior. Então, no último dia do governo anterior, ela lançou alguns desses decretos, inclusive o decreto regulamentador do Marco Civil. Um deles fala sobre a questão de dados abertos nas instituições públicas, né, e impõe também uma política de dados abertos, que está mais relacionado com essa questão de você dar transparência para os dados da administração pública, relacionado lá com a lei de acesso à informação. Também se encaminhou nesse último dia do governo anterior o projeto de lei 5276, que foi o antigo anteprojeto de proteção de dados pessoais, que a gente já comentou por diversas vezes aqui. Hoje é um projeto de lei. E o decreto regulamentador do Marco Civil, que foi o decreto 8771 de 2016, falou sobre vários aspectos regulatórios, envolveu a Anatel na fiscalização da neutralidade e impôs algumas exceções à neutralidade, né? Vedou uma coisa que foi bem importante, vedou
acordos entre provedores de conexão e provedores de aplicação para oferecer conteúdos, mas o que parece é que a neutralidade não está sendo muito respeitada nesse ano. Recentemente, a HBO anunciou um serviço como se fosse um Netflix, né? Sim. Um serviço de streaming. Chegaste a ver isso, Assolino? Sim, HBO Go, ele está disponível para assinantes aí de uma operadora brasileira. Pois é. Apenas. E aí, apenas, né? Exato. E aí parece que vai se travar não diria uma guerra, até porque o nosso judiciário também precisa estar preparado para lidar com isso, mas me parece uma evidente violação ao princípio da neutralidade, se aquele serviço só pode ser acessado por uma operadora. E aí você cai também em uma série de problemas, né? Ora, se tem 2 serviços que você quer usar, um oferecido por 2 operadoras diferentes, né? O que você vai fazer? Vai ter que assinar duas internet, dois acessos à internet, né? E também uma coisa que chamou bastante atenção esse ano foi o decreto 8789, que envolveu o compartilhamento de dados dentro do governo federal, ou seja, a possibilidade de que órgãos do governo, autarquias, fundações, empresas públicas pudessem trocar dados entre si. Aparentemente não há nenhum problema quanto a isso. A questão é que muitos desses órgãos têm dados pessoais, têm dados dos brasileiros, né, de pessoas que usam serviços públicos, e alguns desses dados são dados sensíveis. E o grande problema foi que o decreto não colocou nenhum limite de finalidade nessa troca de dados, e também praticamente não falou sobre proteção de dados, falou só sobre proteção de sigilo, né? Apostando naquela dicotomia de eu só tenho que proteger aquilo que é sigiloso, o que é público eu posso fazer o que eu bem entendo, que é um erro grosseiro nessa disciplina de proteção de dados, né? Então fica essa referência para esses episódios, para quem não ouviu, poder saber um pouco mais sobre essas questões que aconteceram durante o ano. Esqueci de uma coisa, que foi a questão da internet, da franquia de internet fixa, que nós falamos lá no episódio 101. As movimentações nesse ano estão todas indo, e foram todas no sentido de impor limites na internet, né? Impor franquia na internet fixa, o que mostra o poder das teles e o que mostra também, segundo a gente viu, que as franquias colocadas, né, previstas, são ridículas, são muito pequenas, conforme a gente falou lá no episódio 101. Um plano que seria a banda larga popular, a franquia seria de 10 GB, o que é absolutamente, né, enfim, não atende o mínimo que se esperaria, né? Bem, e o que a gente pode esperar, pessoal, de 2017? Pois é. Muita coisa. Acho que muita coisa que vai ser continuidade do que ocorre esse ano, né? E seguramente alguns incidentes novos, né? É complicado falar sobre isso porque vamos adivinhar o futuro, né? Mas baseado em incidentes ocorridos esse ano, nós podemos afirmar seguramente que os ataques contra a criptografia serão intensificados em 2017. Sem dúvida. Sem dúvida, vai haver uma discussão mais forte ainda com relação a se evitar o uso da criptografia de maneira massificada. Porque isso impede pontualmente algum tipo de investigação, né? E tem outro, o STF já planejou uma audiência pública para 2017 que vai tratar sobre os bloqueios do WhatsApp e sobre as possibilidades de suspensão de serviços com base no Marco Civil. E o interessante dessa audiência pública, e é uma previsão para 2017, é que o que se espera é que vão para essa audiência realmente especialistas, né? Já foi aberta aí a chamada para especialistas que querem participar, e segundo eu descobri aí, tem várias pessoas da área muito qualificadas que estão se submetendo para participar. Então, esse é um ponto positivo. Pode ser que a gente consiga ter uma evolução nessa discussão. Claro, não quer dizer que o STF, principalmente diante desses últimos problemas, que sai muito desacreditado, né? Não quer dizer que ele vá decidir numa direção positiva nesse sentido, mas é um bom passo. Outra coisa que eu acredito que deve acontecer é mais vazamentos envolvendo operações policiais. A gente viu vários durante o ano passado, né? Inclusive de escutas telefônicas, que é algo muito complicado, porque é uma coisa que pode acontecer com qualquer pessoa que eventualmente
fale com alguém que está sendo interceptado, né? Nós não sabemos quem está sendo interceptado, e vazamentos dessa natureza é um problema para todo o sistema judiciário, né? Eu acredito também que 2017 deve ser o ano de problemas de segurança com a internet das coisas. O que vocês acham? Sem dúvida. Acho que a botnet Mirai é um divisor de águas, né? Onde demonstrou que esses milhões de dispositivos conectados e que não estão devidamente seguros, né, possuem um potencial enorme de ataque. Esses dispositivos, é impressionante, um pesquisador americano, ele comprou uma câmera que ele sabia estava vulnerável, e ele conectou ela à internet. Em poucos minutos a câmera foi atacada pela botnet Mirai. Os ataques são automatizados. Eu não tenho dúvida que ataques monstruosos de negação de serviço irão acontecer em 2017, seguidos aí por essa botnet, devido a um agravante que o código-fonte dela é livre, ou seja, qualquer criminoso pode baixar esse código-fonte, adaptá-lo, modificá-lo e construir a sua botnet. Feito em casa, né? Exato. E Vinícius, em relação à questão da insegurança de todos esses dispositivos que são atacados, né? Devemos ver uma evolução positiva nesse ano ou vai ser a mesma coisa no próximo ano? Tu chama positivo no sentido de bom ou positivo no sentido que vai aumentar? Positivo no sentido de melhorar a segurança deles. Não, eu vejo que nós vamos até começar a melhorar a segurança da IoT, nós vamos ter muito mais problema. A gente não chegou no pior ainda, tá? Porque recém a gente tá vendo os ataques a celulares, a televisões, as Smart TVs. Recém a gente tá vendo isso. À medida que a internet das coisas vai se alastrando, digamos assim, né, você vai ter cada vez mais coisas atacadas. E quem desenvolve essas soluções normalmente não está preocupado com segurança. Está preocupado com usabilidade apenas. Exato. E a segurança que é implementada muitas vezes é pífia ou mesmo mal planejada. Você até se utiliza algoritmos bons de criptografia, aquela coisa toda, né? Mas é utilizado de uma maneira errada, com uma chave fixa, por exemplo, para todos os dispositivos e coisas, erros desse gênero, tá? Eu não creio que a gente vai melhorar. Eu acho que a gente tem muito que piorar ainda para depois começar a se preocupar em melhorar. A gente vai ver ransomware aí, a gente tá vendo para TV, né? Para TV, estamos vendo ransomware para smartphone, computador nem se fala, tablet, mas para carros nós vamos ter, se já não temos alguma coisa solta por aí, né? Ransomware para carro nós vamos ter, a gente vai ter ransomware para geladeira conectada na internet, pro micro-ondas ligado na internet. Não adianta, sim, essas coisas vão acontecer e acho que até a gente começar a ter uma segurança decente para isso vai levar um tempo. Exato. Não vai ser em 2017. Sim, nós vimos alguns lampejos desse cenário, né? Esse ano um pesquisador demonstrou na Black Hat ou na Defcon, não me lembro agora, um ransomware para termostatos. Olha aí. Se você não pagar o resgate, o termostato vai operar na temperatura máxima ou na temperatura mínima, né? Sim. É uma prova de conceito de algo que realmente pode acontecer com os dispositivos atuais. Sabe aqueles filmes dos anos 90 que a pessoa entra no chuveiro e o chuveiro fica na temperatura máxima e quase mata a pessoa, assim, queimada? Sim. Tem uns filmezinhos assim, né? A gente tá chegando nisso. Antes era uma ação de um ser de outro mundo, né? Agora é da internet agora mesmo. É da internet. Eu acho que nós vamos ter ainda nesse ano, espero que eu esteja errado, é evidente, porque envolve a vida humana, né? Mas eu creio que nós vamos ainda ter mais problemas com os carros autônomos. Né? Como a gente viu a gente não falou sobre isso, né? Que foi nesse ano teve o primeiro acidente mortal com um carro autônomo, né? Talvez a primeira vez que comprovadamente um computador ou o erro de um computador matou uma pessoa, né? Que foi algo muito crítico, né? Sim, um cliente da Tesla. Um cliente do carro Tesla. A Soline, a Kaspersky também tem já fez algumas previsões e eu sei que você anotou algumas delas aqui que são as mais interessantes, né? Exatamente. Quando a gente fala de malware, de ataques cibernéticos, a gente sempre analisa algumas evidências do ano e pensa no ano seguinte, né? Uma das coisas que nós acreditamos que se tornará realidade em 2017 vai ser o fim do IOC. O IOC é o Indicator of Compromise, é um recurso muito interessante
usado para identificar se uma empresa foi vítima de um ataque cibernético ou não. Isso é baseado em evidências que você tem de um ataque. Então, é algo muito simples. Olha, se você tiver determinado arquivo, determinada chave de registro na posição tal, isso indica que você foi comprometido, né? Então, a maioria das verificações de ataques de APT elas são feitas assim atualmente, mas você já tem aí ataques direcionados, onde ele é personalizado. Para cada vítima, ele usa um arquivo diferente, um CIC diferente, um nome diferente. Ele possui um nível de personalização nunca visto antes, de tal forma que esses IOCs agora são imprestáveis, eles não servem para mais nada, né? Nós também acreditamos que haverá em 2017 mais ataques fileless, né, onde você não tem tudo rodado na memória, usando especialmente o PowerShell, que é um recurso novo aí das versões mais recentes do Windows, né? E claro, vão continuar ataques direcionados, ataques de espionagem, e os ataques contra a rede Swift também vão continuar. Inclusive agora há poucos dias, Swift veio a público dizer que identificaram a terceira onda de ataques contra a rede. Isso seguramente vai continuar. Os criminosos encontraram um pote de ouro e eles não vão cessar esses ataques tão já, né? Nós também acreditamos que ransomware seguramente vão continuar esses ataques em 2017, né? Dessa vez, ataques no estilo de Mr. Robot, como comentado no episódio passado, né? Serão realidade, né? Ataques aí massivos contra governos, contra bancos, né? Onde para liberar o banco de dados ou para liberar o uso das máquinas, o criminoso vai pedir muito dinheiro, né? E também ataques contra a privacidade, né? Nós vimos aí esse ano diversos backdoors encontrados em fabricantes de dispositivos, especialmente firewalls, ou governos que exigem que os fabricantes instalem backdoors nesses aparelhos. Nós acreditamos que isso vai continuar em 2017. E olhando aqui para o nosso quintal, olhando para a América Latina, para o Brasil, mais ransomware móvel e também problemas de privacidade com mensageiros. Eu acredito que o Brasil não é o único país discutindo esse problema. Seguramente algum outro país vizinho aí vai querer bloquear o WhatsApp devido a algum incidente local, vai querer seguir os mesmos caminhos que o Brasil está seguindo. É interessante que a gente se acha tão evoluído, né? O brasileiro se acha tão evoluído em algumas situações, que as instituições, enfim, mas não se tem notícia de que coisas assim tenham acontecido aqui na América Latina, né? Exato, por enquanto, né? Por enquanto. Vocês apostam em mais alguns bloqueios do WhatsApp aí esse ano, 2017? Sim, Vinícius? Tentativas, quem sabe. Vamos ver o que vai sair dessa audiência do ano que vem. Mas até lá pode bloquear mais uma vez, né? Até lá podem tentar bloquear de novo, né? Mas, assim, nesse momento eu acho que a tecla ficou meio batida por enquanto, tá? Porque tá se vendo que não tá resolvendo, não tá trazendo nenhuma solução, e cada vez que se faz isso, se atrai a opinião pública de forma negativa pro trabalho que está sendo feito. Exato. E a gente não pode esquecer que não é, pelo menos aquelas pessoas que a gente viu se manifestando na CPI do cybercrime, a maior parte delas não está preocupada em fazer mass surveillance, né? Que é a vigilância em massa, né? Ver o que todo mundo está fazendo o tempo todo. Não é essa a preocupação deles. A preocupação deles, me parece, pelo menos, ela é bem honesta no sentido de eu tenho um crime para investigar, eu não estou conseguindo investigar. Então, a preocupação que se tem é válida. A solução para isso que eles têm proposta, acho que não é a adequada. Não é a melhor. Mas a preocupação é válida. Então, eles têm que contar, ainda mais no momento político que a gente vive, né? A opinião pública é algo que pesa bastante, né? Então, eu não creio que eles vão lançar a mão tão cedo de novo dessa questão de bloqueio, porque por enquanto não resolveu. Não que contrariar a opinião pública não tenha sido feita. Sim, pelos nossos políticos. Mas enfim, eu acho que ainda há espaço, viu? Eu gostaria que você tivesse certo, espero que você esteja certo, Vinícius, porque parece a visão mais ponderada de fato desse fenômeno.
Mas eu acho que nós vamos ser surpreendidos por alguém que não leva isso em consideração, até porque qualquer juiz pode bloquear o WhatsApp, né? Então, alguém que tem uma visão não tão ponderada assim dessa realidade, eu acredito que ainda poderia pelo menos tentar. Talvez, não sei se conseguiria, mas pelo menos tentar nesse ano de 2017. Eu ainda acho que vamos ter franquia na internet em 2017, de fato. Vamos ver a franquia entrando. Vamos ter que começar a nos preocupar com a gravação do podcast, vamos ter que começar a nos preocupar com backup na nuvem, com atualização de sistema operacional. Infelizmente, eu acho que é uma coisa que deve nos atacar aí todos os... Boa notícia pro final de ano, hein, pessoal? A gente está publicando agora hoje, no dia 30 de dezembro, quando você nos ouve aí pela primeira vez, né? Então, no apagar das luzes do ano de 2016, a gente quis trazer para vocês um pouco do que a gente viu durante o ano. Claro, não dá para trazer, né, Assolini? Não dá para falar sobre todas as notícias, nem sobre todos os episódios, né? Não dá, é verdade. Mas a gente tentou fazer um resumo aqui. O Assolini fez um ótimo trabalho nesse apanhado. Deve ter dado um trabalhão, hein, Assolini? Nesse apanhado de todas as notícias e verificar o que vem e o que não vem. Não é fácil fazer uma retrospectiva e eu acho que o resultado ficou bem bacana. Certo, pessoal? Certo. Então, olha, nós desejamos a todos um feliz ano novo. Você que nos ouve agora no dia 30, espero que consiga ouvir ainda em 2016. Ficamos à disposição de vocês. Nos encontramos em 2017. Assolini, tuas palavras finais. Feliz ano novo aos ouvintes. Só agradeço a todo mundo que nos acompanhou até aqui. Nós continuamos, se Deus quiser, em 2017. Vinícius? Mais um ano de segurança legal, um ano completo aí com o nosso amigo Fábio fazendo o resumo de notícias, né, Fábio? Sim. Muito bom te ter com a gente aí e que a gente possa, né, seguir gravando um podcast aí por 2017 inteiro e talvez aí por mais alguns anos, né? É isso aí. Um abraço a todos e até 2017. Até mais. Até lá.
Este podcast é uma iniciativa da empresa Brown Pipe Consultoria. Acesse www.brownpipe.com.br.